Oi, pessoal. Recentemente, nós discutimos aqui no Câmara Aberta o relatório divulgado pela ONU que aponta um aumento de 11% nas infecções por HIV entre 2005 e 2013 aqui no Brasil. Na Paraíba, a média é de 29 casos registrados por mês, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O programa de hoje fala sobre o trabalho de prevenção à AIDS desenvolvido pela ONG Amazona. Nossa convidada é Rose Veloso, do Núcleo de Coordenação de Projetos da ONG Amazona. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Rose, também muito bom tê-la aqui para falar desse assunto importante da gente divulgar, né? Bem-vinda. Obrigada, a gente agradece o convite, né? Em tempo que convida a população a, de fato, buscar informações e disseminar informações seguras a respeito dessa temática. Rose, em pleno século XXI, que a gente tem informação, vai no Google, busca qualquer informação, tem professor na escola para orientar, ainda é preciso estar com campanhas, estar em cima disso de maneira bem efetiva, porque a população tem dúvidas sobre o assunto? Sim, com certeza. Sobretudo, dúvidas e o que a gente chama hoje de comportamentos de risco. Na verdade, a gente não tem mais os grupos que antigamente se falava, mas a gente tem comportamentos de risco, né? Muitas vezes por acreditar que não vai acontecer comigo. Então, é preciso, de fato, se prevenir, né? Ter relações saudáveis e se permitir também conhecer pessoas, conviver pessoas, abandonando o preconceito, né? Para com aqueles que estão convivendo com HIV/AIDS. Que comportamentos de risco são esses? A questão mesmo do não uso da camisinha é um deles, né? Por acreditar que impede o prazer ou que, de fato, não vai acontecer com você, com o seu parceiro ou parceira. E, às vezes, as pessoas têm esse vacilo por achar que não vão ser aceitas caso, né, façam essa exigência. E a gente costuma dizer que é muito importante, até mesmo nas relações que a gente costuma dizer que são estáveis, né? Mas é preciso estar de vez em quando fazendo os exames, vendo como é que está seu corpo, percebendo alguma diferença no seu corpo ou no de seu parceiro, para que não tenha surpresas desagradáveis. Claro que a gente sabe que é possível, sim, a convivência, mas é óbvio que é possível a gente prevenir, né? Daí a importância das ações preventivas. E quais são as ações que a ONG tem desenvolvido ao longo desses anos todos? Muito boa pergunta. Então, a Amazona, né, ao longo desses mais de 18 anos de existência, ela tem em sua missão, carrega em sua missão a questão da prevenção da saúde sexual e reprodutiva. E nasce a partir de um projeto, numa ação conjunta da ESSO, uma ação de solidariedade francesa, que é uma ONG, com esse foco com as profissionais do sexo. Só que a partir daí diz, bom, é preciso pensar mais amplo, porque não é somente esse grupo, lembrando ainda que naquele período se chamava grupos vulneráveis, né, ou grupos em situação de risco. Mas aí a gente vai vendo que a AIDS ela se amplia e aí todo mundo a gente pode dizer que pode estar sim no grupo de risco ou ter comportamento de riscos. Então, daí partir para os jovens, para os adolescentes, para os profissionais da educação e da saúde. Recentemente realizamos um curso que a gente chama de multiplicadores, onde a gente tinha profissionais de saúde, educação da saúde, os agentes comunitários de saúde, sobretudo, que estão indo na comunidade, que conhecem toda a vizinhança, né, daquele bairro, daquela comunidade, e também com educadores sociais, que a gente chama, das ONGs. Então, é preciso capilarizar a discussão e ter mais profissionais envolvidos e não deixar de lado de fazer as rodas de conversa com os próprios jovens. Porque, como dizias antes, a informação a partir da internet, da rede ou do oral, do boca a boca, muitas vezes ela vem recheada de preconceitos. Então, é preciso, né, desmistificar esses mitos, esses preconceitos, a partir de informações mais científicas, né, mas, sobretudo, lúdicas, porque também não dá para ser uma linguagem enfadonha e cansativa quando a gente trabalha.
E dentre essas informações soltas, né, que às vezes alguém procurando ali se informar, tem muita coisa errada também, ou Também. surge discussões com informações falhas, né? Uhum. Eu observando numa rede social outro dia, um rapaz defendendo que o HIV se transmitia pelo beijo, Uhum. porque ele dizia, se tem um exame que pela saliva é possível identificar o HIV, então é porque tem HIV suficiente na saliva para transmitir pelo beijo. Isso não existe, né? Né? Então, o que pode se falar aí são das chamadas portas de entrada, mas aí só se tiver um sangramento e a outra pessoa também, aí a gente poderia pensar numa situação de risco um pouco maior, mas não sendo nesse caso, não existe, é quase que remota essa discussão, sobretudo a questão do exame com a saliva é para detectar, não que seja a transmissão a partir da saliva. A gente tem umas imagens aí, vou pedir para soltarem, de alguns projetos que a ONG realiza, para a gente ir entendendo. A gente tem ali alguns jovens, Rose, reunião, dança, enfim, algumas atividades para chamar o jovem, né? Para Sim. atenção a isso. Sim, com certeza. Eu dizia antes, né, da questão do lúdico, né, da linguagem mais descontraída. E a meninada gosta da música, do rap, de se aproximar de um microfone, de ser entrevistador, de ser entrevistado, né? Então, poder disseminar informação também para eles é legal. Então, isso passa a ser responsabilidade, porque à medida que ele pega o microfone, né, você bem sabe disso, por ser profissional da área, então você tem toda uma responsabilidade maior com o que tu vais falar. Então, eles fazem esse exercício que parece brincadeira, mas eles levam a sério. E no momento, às vezes, ficam se corrigindo. Ei, isso está errado, não é bem assim. Então, é muito bacana esse tipo de linguagem com a turma. A gente tem imagens também de uma espécie de rádio comunitária, né, onde a comunidade pode ir lá e falar e debater esse assunto. E me chama a atenção, Rose, porque vocês desenvolvem metodologias que Sim. conseguem se aproximar, né, Isso. da população. A gente está vendo também as imagens que eu falei. Porque isso é importante. Não adianta um cartaz espalhado na rua, muitas vezes, não se aproxima tanto quando desenvolver uma metodologia diferente, né? Isso. E aí as rádios comunitárias, né, a Amazônia, ela tem um trabalho de parceria com o que chamamos de organizações sociais populares. A Amazônia, ela não faz o atendimento direto, mas até mesmo por sua missão, ela se articula com outras OSPs, Organizações Sociais Populares, e nas comunidades, hoje com o maior foco na São Rafael, na comunidade Citex, no Geisel, e também no Timbó, nos bancários. Então, lá no grupo, a gente desenvolve as ações de radiocomunicação, de educomunicação, blog, internet, sites. Então, eles usam muito essa linguagem que é do cotidiano, que o jovem gosta. E observa-se o reflexo, Rose, que eles de fato saem sabendo mais e querendo multiplicar aquela informação, passar adiante para o amigo, para o colega da escola. Sim, sim. Muitas vezes, assim, quando a ação ela sai da comunidade, mas vai estar no espaço institucional, é com esses jovens anteriormente envolvidos que a gente conta. Então, eles passam a ser multiplicadores nas suas salas de aula, na sua escola, ou nas ações junto às unidades de saúde da família também. Eu tenho um dado aqui que chama a atenção, é que há uma estimativa de que 35 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo, mas 19 milhões não sabem que tem o HIV, né? É outra luta aí de incentivo que as pessoas Isso, procurem se isso. informar e fazer o exame e descobrir. A ONG trabalha nesse sentido também? Com certeza. A ONG integra dentro dessa temática, embora também esteja envolvida com outras, geração de trabalho e emprego, educação, protagonismo infanto-juvenil, mas sendo esse um dos seus focos, a gente faz parte do Fórum ONG AIDS. E lá nessa articulação de ONGs, de organizações não governamentais, a gente discute essa temática. É importante a testagem, é importante você certificar como é que está seu corpo, porque não tem, é muito democrática a doença, né? E assim, a partir da relação sexual, então, não tem como você dizer, eu estou fora dessa. De repente pode acontecer. É preciso que você saiba como é que está seu corpo até para se cuidar, se for o caso. Vamos então falar um pouquinho da doença, para quem está em casa que tem alguma dúvida ainda. Quais as formas de transmissão?
Eita, a gente tem algumas, né? A gente Vamos teria citar a própria, principais. a partir relação sobretudo da sexual relação sexual. sem o preservativo. Sem o preservativo, né? E seja ela de qual forma for, oral, anal, né? Vaginal. Então, enfim, essas são as principais. Tem algumas que já estão hoje, vamos dizer assim, mais controladas, né? Que seria a questão, agora tem a questão da droga, a partir do uso de seringa compartilhada. Que aqui na Paraíba talvez não seja uma grande realidade, ou tem casos? Eu confesso que eu não vou saber dizer com certeza, mas isso é possível sim, né? Porque o uso de seringa compartilhada facilmente, rapidamente passado de um para o outro, pode acontecer. Antigamente se falava muito da questão dos pérfuro-cortantes, de um modo geral, né? Manicure, dentistas, instrumentos assim, mas que hoje já está muito minimizado porque, óbvio, todo mundo está cuidando dessa questão. O sangue, né? Mas também é outro que, calma, gente, ninguém tem que se preocupar com isso. Quem precisa de transfusão é todo feito o trabalho antes, porque se a pessoa tem qualquer doença, não necessariamente a HIV/AIDS, né? Isso você já nem é doador mais, não vai se aceitar no banco de sangue. Mas são algumas formas que permeiam, né, a transmissão. E a gente fala nessa ausência da camisinha, e eu falo da camisinha do preservativo feminino. Sim. Ainda tem um tabu muito grande, ou as mulheres estão aderindo, estão procurando esse tipo de preservativo também? O uso ele é bem menor, ele é mais comum o preservativo masculino mesmo, né? Até porque, e tem uma confusão, às vezes as pessoas acham que tem que se prevenir duplamente, né? Um erro de uso do preservativo. Né? Se a mulher está usando, ou o é homem não um precisa ou é usar. outro, até porque látex com látex pode até romper uma das duas e aí acontecer a transmissão de qualquer DST, inclusive HIV/AIDS ou até de uma gravidez indesejada, né? E é tão simples, Rose, porque me passa pela cabeça. A gente consegue ir numa farmácia baratinho o preservativo. Qualquer posto de saúde tem ali para distribuir em quantidade. A gente recebeu até a Ivoneide Lucena, do governo do estado, do núcleo de DST/AIDS, e ela disse, a gente tem orientação do Ministério da Saúde de distribuir a quantidade que aquele cidadão precisa. Quer dizer, não tem desculpa. Que luta é essa? Falta informação, falta... O que é que falta para as pessoas se conscientizarem mesmo? Isso. Nesse último curso que falei com gestores, até a Ivoneide esteve com a gente na mesa inicial e ela falava um pouco sobre isso. Mas é importante a gente entender que o tabu é com a sexualidade, é antes ainda, né? Como você vive sua sexualidade. Então, como as pessoas não conversam muito sobre isso, que é algo natural, é nato do ser humano, então muitas vezes elas passam a correr o risco a ter coragem de se prevenir. E muitas vezes, infelizmente, em unidades de saúde ou na escola, tem pessoas que por fatores, vamos dizer assim, culturais dela, mas enquanto ela é profissional naquele espaço, ela não ajuda muito que os jovens acessem as camisinhas, os métodos de prevenção. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre debatendo, dizendo, olha, informação nunca é demais e é sempre melhor a prevenção que a remediação. A gente continua falando sobre isso no segundo bloco, vamos fazer uma pausa rápida para o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa. Até já! Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre o trabalho de prevenção à AIDS realizado pela ONG Amazona aqui na Paraíba. Nossa convidada é Rose Veloso, do Núcleo de Coordenação de Projetos da Amazona. Rose, os projetos não se limitam aqui a João Pessoa, né? O estado inteiro, vocês têm alguma parceria, tem algum evento sempre? Como é que funciona? Isso. Então, como a gente disse, um dos nossos fortes no trabalho é a parceria com organizações não governamentais ou organizações sociais populares ou as gestões públicas, estaduais ou municipais. E em uma dessas parcerias, a gente desenvolve o projeto que a gente intitulou PIPA, que é Projeto de Inclusão e Prevenção à AIDS. Ele consiste basicamente em a gente fazer rodas de conversas com jovens da zona rural. Porque muitas vezes, quando a gente fala da dificuldade de acesso à política pública, no foco urbano, a gente ainda encontra isso muito mais difícil na zona rural. Então, todo o esforço das gestões, é claro que a gente reconhece, né, que isso já melhorou muito, mas ainda assim é lá na zona rural que a informação chega, vamos dizer, mais devagar. Os tabus são maiores lá? Os tabus também, né, porque a questão da concentração da cultura ainda muito da terra, dos valores ainda mais arcaicos. Então, isso nos surpreendeu, né, porque também a gente conseguiu ver a eficácia da ação da escola, por exemplo, e das unidades de saúde de família. Então, o que é que consiste esse projeto específico? A gente vai às zonas rurais, a partir de uma liderança local, porque como a gente não tem o atendimento direto, a gente precisa desses parceiros, são articulados os encontros e a gente conversa abertamente. Então, coloca lá a roda das dúvidas e eles vão falando, vão perguntando, ou quem tem experiência, porque aí é um público bem diversificado. Tem jovens com menos experiências, mas jovens até, inclusive, já com filhos. Então, começam as dúvidas da transmissão vertical, por exemplo, né? Outra possibilidade da mãe para o filho. E aí a gente vai conversando. E junto disso a gente também faz a cultura popular, que é com a ação de cantores populares, que isso envolve a comunidade. E geralmente à noite a gente faz uma grande roda de cantoria, cultura popular. É uma forma de se aproximar mesmo, Com né, certeza. daquelas comunidades. E de quebrando mitos, né? Ah. Quebrar as barreiras, né? Permitir que as pessoas possam dizer o que é que elas pensam. Porque muitas vezes a gente já vai com o discurso pronto, então isso faz com que a pessoa se retraia. E quando a gente permite, põe suas dúvidas, o que é que você quer saber, ou então o que é que você já sabe. Então isso faz com que o diálogo flua, e a gente acredita muito na metodologia do educador Paulo Freire, né? Todo mundo tem algo a dizer, né? Pode não ser algo que já foi confirmado cientificamente, mas tem uma experiência, tem um olhar sobre a vida que pode partilhar e que pode ser ampliado, que pode ser melhorado a partir do diálogo, né? Então, a educação, o diálogo, ele flui quando a gente aceita o que as pessoas têm. Então, é sobretudo esse jeito de fazer que faz, talvez, o êxito da Amazona nesse trabalho de prevenção. Tem um outro projeto também que é o Sertão Paraibano. É no interior também? Também, isso. É uma ação em parceria com a ESSO, né? A Amazona ela nasce a partir da parceria com essa ONG, ESSO, Associação de Solidariedade Francesa. E a ESSO hoje também existe aqui na Paraíba. E a Amazona tem ações no Sertão, em Patos, Pombal, mas é mais focado na geração de trabalho e emprego e na discussão da política pública, de um modo geral, educação, saúde também. Vocês ampliam, né? Saem só de uma palestra sobre o assunto, por exemplo, e fazem isso, eu estava vendo nas imagens oficinas de alimentação, né? Vocês usam outros métodos para chegar nesse foco de disseminar essa informação. Claro, porque uma das coisas que torna meio massiva, né, e maçante a formação é quando você fica somente naquilo ali. E você pode ter no entorno e chegar também ao mesmo ponto que queria antes. A gente está vendo umas imagens ali. São reuniões, é isso? Sim, são formações. Tem uma outra parceria que é com a Recide, esse do projeto já finalizado,
o Garotada Solidária. E a gente também marca presença nos grandes eventos e mobilizações, porque onde tem um grande aglomerado de pessoas, também é um momento da gente estar transmitindo informações, né? Então, esse daí, eu acho que foi um grande evento, salvo engano, na Lagoa, não tenho muita certeza. Mas, geralmente, Grito dos Excluídos ou movimentos maiores do ECA. Então, a gente marca presença do Estatuto da Criança e do Adolescente, marca presença levando a temática. Isso era o grupo de teatro a partir do projeto Garotada Solidária. Esse Garotada Solidária, que pelo nome a gente deduz que envolve ali adolescentes, jovens? Sim, adolescentes e jovens. A partir daí, muitas rádios comunitárias começaram a se estruturar e solidária mesmo por conta da solidariedade das pessoas com convivência de HIV e AIDS. Rose, a gente tem a impressão que a geração de jovens atual está mais descuidada? Porque, e aí, uma vez eu li uma reportagem que falava que o fato de terem existido campanhas que falavam que quem já tem o HIV pode ter uma vida normal, quem já tem o HIV consegue viver bem, né, por muitos anos, teria gerado, né, jovens não tão preocupados, porque diz, ter HIV quase não é nada demais. O que não é exatamente, porque tem uma série de remédios para se tomar, restrições sociais, inclusive. Você acredita que esse reflexo possa ter existido, de fato? Não, eu não acho. Eu ainda acho que a gente tem excesso de informações, mas ainda não muito assimiladas. E é preciso ações de conversa mesmo, de diálogo. Acho que isso ainda falta. Muitas vezes, quando a gente aborda grupos ou de escola ou de comunidade, eles dizem, mas a gente não para conversar isso com nossos pais. A gente não parou para conversar isso melhor na aula de ciências. Então, achar que a informação que já existe, que está pulverizada, ela já é suficiente, eu acho que isso é um grande erro. É preciso voltar e estar sempre conversando. Acredito que houve um certo relaxamento, mas a informação ainda é muito necessária a partir desse diálogo. Onde é que a gente pode melhorar essa informação? Porque ONGs como a Amazona são poucas, né? É verdade. Desenvolvendo metodologias diferentes, enfim. O que é que a gente precisa melhorar? É no dia a dia da sala de aula? É a família em casa? Onde é exatamente? Os dois espaços são essenciais, né? Também os postos de saúde, as unidades de saúde. É preciso que a gente converse. Às vezes, a gente vai ter momentos de formação com gestores, professores, e eles dizem, mas eu não consigo falar sobre sexualidade de forma natural. Então, se você não fala de forma natural, de que isso faz parte do cotidiano do ser humano, do dia a dia, um dia você vai, né, enveredar na relação sexual, como é que você vai falar de prevenção? Mas se você não consegue falar da etapa anterior como um processo natural. Então, a gente ainda tem muito isso. Então, é preciso conversar e formar educadores, profissionais da saúde, familiares também. E aí a gente tem esse foco também com familiares da discussão. Você falou aí na necessidade de se orientar profissionais da saúde também. É uma necessidade urgente? Tem muita gente despreparada ou sem uma habilidade correta para lidar com isso no nosso Sistema Único de Saúde? A gente pode dizer que sim. Por exemplo, tem adolescentes que dizem, quando eu vou lá, a moça fica olhando para mim e fica dizendo, para que você quer isso, menino? Vai estudar, você está na idade de brincar e tal. Quer dizer, ele buscou a prevenção. Buscou, mas aí alguém lá já coloca uma barreira, como se fosse, né? Não, isso não é para você. Mas, na verdade, ele já decidiu que precisa iniciar a vida e queria o preservativo, né? E alguém lá vai dando essa informação. Então, cada vez que você vai e que alguém te diz algo, você diz, como é que eu vou lá, né? Aquela senhora vai estar lá, ou aquele senhor, e vai estar falando coisas, e aí eu vou responder, como é que eu vou responder? Muitas vezes eles vêm e dizem isso para a gente, entende? Professora, eu acho que vai acontecer isso. Menina, isso não é assunto da aula. Então, ainda tem muito. E aí a gente precisa também pensar que formação esses próprios profissionais tiveram, né? E há quanto tempo passaram pelas academias, a questão da formação continuada, que é indispensável, né, para qualquer profissional, não somente esses que trabalham diretamente com os jovens, com as crianças, adolescentes, mas, enfim, é necessário continuar esse processo. De maneira geral, Rose, como é que você avalia nossas políticas públicas para essa área? Como é que o Brasil se encontra hoje de investimentos, de atenção para essa área? A gente, com certeza, precisa avaliar positivamente, né? O Brasil, ele consegue,
fazer todo o apoio a quem convive com HIV/AIDS. A gente Somos tem, referência no mundo, somos inclusive, no tratamento. referência, exatamente. A distribuição dos preservativos, né, a garantia de que eles estejam lá. Mas isso tudo é preciso uma grande rede, né? É preciso que todos estejam antenados. Então, assim, ter uma política pública que está no caminho bacana não significa que a execução dela está 100%. Então, às vezes, a gente tem, vamos dizer, o que a gente chama de material para isso, mas a gente falta o humano também colaborando com essa discussão e com a eficácia das mesmas. Então, não adianta eu ter preservativos masculinos e femininos na unidade de saúde de família, se quando alguém vai lá buscar, eu faço um monte de restrições. Verdade. Alguns aspectos que precisam ser sempre melhorados. Quando a gente caminha para o fim do programa, eu queria saber de você, quem quer entrar em contato com vocês, conhecer mais o trabalho, se tornar um parceiro, querer um projeto de vocês na cidade deles, na escola deles, como é que faz? Então, a gente primeiro agradece, né, o espaço, se coloca à disposição quando necessário. Dizer que a Amazônia ela tem um campo de ação maior, a geração de trabalho, emprego e renda, cultura, educação e prevenção também, e deixar à disposição a partir do telefone 3241-6020 e também do nosso site, né, que qualquer pessoa pode nos procurar, agendar uma visita, ou até mesmo, algumas vezes, empresas ou escolas nos procuram para apoiar na discussão no âmbito interno dessas instituições, que a gente também fica à disposição. Eu, sendo diretor de escola, por exemplo, posso ligar para vocês e tentar agendar uma palestra com um representante de vocês? Pode, tem esse trabalho nesse sentido? Tem também. Rose, muito obrigado pela presença aqui hoje. Portas sempre abertas para vocês por aqui. Obrigada a vocês. A gente agradece mesmo. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas você pode interagir com a gente sempre pela internet, na nossa fanpage facebook.com/tvcâmarajp. Lá é possível deixar um comentário, rever nossos programas, sugerir pautas. Passe por lá. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau.